Medo. Tristeza. Dor. Uma doença invisível. Isso foi no início de 2019, né? Acredito que isso já estava acontecendo em fevereiro, na época do carnaval. Quando ocorreu, de fato, eu me lembro que eu estava indo para a escola, né? Quando eu cheguei lá, já fui dispensada, não consegui trabalhar. Foi no dia 16 de março de 2019, às 10 horas da manhã. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e possui um elevado grau de transmissão. O vírus foi descoberto em amostras de pacientes com pneumonia de causa desconhecida no dia 12 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China. Meses depois, milhares de pessoas já haviam morrido ao redor do mundo, em decorrência do vírus. Muitas pessoas morrendo, a gente não sabe quais são as consequências desse vírus, então a gente fica com medo. É um vírus que a gente não sabe o que ele causa, nem no presente, nem no futuro também. O uso da máscara, para nós brasileiros, não foi tão fácil se adaptar. Foi bastante tumultuoso, né? E ficar preso dentro da sua própria casa, enjaulado, foi bem complicado. Desde que chegou ao país no início de 2020, a doença não afetou apenas a saúde dos brasileiros, mas vários setores da economia. As diversas camadas da sociedade sofreram por conta da pandemia, direta ou indiretamente. O governo ele disponibilizou alguns meios de financiamento, só que era uma questão muito burocrática, muitos documentos para a gente conseguir chegar até esse financiamento oferecido pelo governo. Então a Clube Físio em nenhum momento teve essa captação, porém da iniciativa privada também houveram alguns sistemas de financiamento, de empréstimos com taxas de juros muito baixas e que compensaram, e aí sim a Clube Físio foi atrás desse empréstimo e graças a Deus em nenhum momento isso afetou. Teve o dinheiro em caixa, mas o fato de ter pedido empréstimo não afetou o resultado da empresa no final do ano. Após o alastramento da Covid-19, vários países entraram em uma corrida contra o tempo para o desenvolvimento de uma vacina eficaz no tratamento da doença. Foram adotadas medidas para conter o avanço do vírus em todo o mundo. E o objetivo era produzir a vacina em tempo recorde. Enquanto a solução estava fora de alcance, o uso de máscaras e principalmente o isolamento social foram as medidas adotadas no Brasil e no mundo para tentar conter o avanço do vírus, que se propagava de uma maneira frenética. A recomendação era só sair de casa apenas em casos de extrema necessidade. Cada município adotou uma regra de isolamento ou lockdown. No começo, o que foi feito? A redução do número de funcionários dentro da empresa para não rodar tanta gente, né, e não ter risco de contaminação por excesso de pessoas. E os pacientes, a gente trabalhou da seguinte forma: casos fundamentais e essenciais de estarem na clínica, vinham para a clínica. Nós trabalhamos muito forte nesse primeiro momento com a implementação do teleatendimento, que também foi liberado pelo COFID, Conselho Federal de Fisioterapia, e o Clube Físio em Casa, que é o nosso serviço de fisioterapia domiciliar. Mas as unidades permaneceram abertas 100% do tempo. No início, as medidas de isolamento tiveram certa aderência da população. Mas com o passar dos dias e meses, o que se viu foi bem diferente do que os governantes pediam. Celebridades e influencers que deveriam dar o exemplo promovem aglomerações em festas clandestinas. Encontramos aqui uma casa de jogos de azar, pôquer, menores de idade, as pessoas todas sem máscaras, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. E para nossa surpresa,
nós encontramos aqui dentro no MC Gui e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. Falta um cara participar do jogo hoje? Não, mano. Mais um pergunta idiota do caralho. Fiquei triste porque muitas vidas se foram, né? E continuam indo. De repente surge essa pandemia e de repente a gente procura o quê? Um governante que não existe. De um lado, o presidente preocupado com a economia. Dá para admitir no Brasil essa política lockdown, feche tudo, toque de recolher. Do outro lado, governadores preocupados com as superlotações nos hospitais e com o número de mortos. Uma ação conjunta entre os governos nessa situação, ela é absolutamente essencial. Não é hora de separatismos, não é hora de rivalidades, é hora de todos estarmos juntos no combate a esta gravíssima crise, nesta guerra contra o coronavírus. De acordo com a matéria do jornal O Globo, em 5 de abril de 2020, o governador de São Paulo afirmou que o negacionismo de Bolsonaro era responsável pela trágica situação que o país enfrentava. Se tivéssemos um líder no país, um presidente da República que não fosse negacionista, que tivesse liderado o Brasil nesse período da pandemia para orientar a população a obedecer o isolamento social, a obedecer às regras da quarentena, a não dar o mau exemplo de frequentar lugares públicos sem máscara. Lamento os superpoderes que o Supremo Tribunal Federal deu a governadores e prefeitos, para fechar, inclusive, salas, igrejas de cultos religiosos. É uma troca de farpa desnecessária, o governo está ali para ajudar a população, que tanto é que o povo que colocou ele lá, infelizmente, mas ele está ali para ajudar a população e não trocar farpas com o governador, prefeito ou coisa do tipo. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. A troca de farpas foi clara. Se um presidente da República menospreza a vida ao afirmar que todos um dia vão encontrar a morte, como se fosse banal morrer, como se as pessoas nascessem simplesmente para morrer. Não, nós nascemos para viver. Ver tantas vidas indo embora e fazendo chacota da cara do pessoal, dizendo que é mimimi, aquela dor que aquelas pessoas estão sentindo, o choro que aquelas pessoas estão sentindo, de não poder enterrar os seus entes queridos, e simplesmente ele rindo da cara, dizendo que é uma gripezinha. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Uma tragédia para o Brasil, diante de uma pandemia, ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Enquanto a briga de poderes dos governantes se colocava à frente da pandemia, a população tentava achar uma saída para amenizar os prejuízos. Se pra gente que tem um recurso, a minha mãe tem trabalho, eu consegui trabalho, estava difícil pagar muito caro no preço dos alimentos, tomate, por exemplo, foi lá pra cima, imagina pra quem tá desempregado em casa, precisando colocar comida pras crianças. Muito triste, que dá até vontade de chorar, porque vendo as famílias passando fome e a gente sente impotência. Alguns segmentos da indústria e algumas empresas sentiram o impacto de frente. Bastantes empresários, inclusive eu também, tive que fechar as portas do meu comércio. Fiquei 15 dias fechado, afetou bastante no nosso negócio. Outras, por se tratar de serviços essenciais como a fisioterapia, por exemplo, conseguiram manter o funcionamento.
como empresa, de um modo geral, a gente tem que dar graças a Deus, no primeiro momento, por poder permanecer aberto. O serviço essencial, que é a fisioterapia, conseguiu desde o início da pandemia se manter aberto. Obviamente, a gente não alcançou os resultados esperados, mas ao final do primeiro ano de pandemia, que foi o final de 2020, a empresa ainda assim saiu com caixa no lucro. Em janeiro de 2021, abriu e inaugurou uma nova unidade. Algumas pessoas conseguiram se reinventar justamente durante a pandemia. É o caso da estudante de rádio e TV, Gabriela Rangel. Conseguir emprego durante a pandemia era uma coisa que eu não esperava, de verdade. 2020 eu entrei o ano desempregada até começar a pandemia. Quando foi do meio ali do ano, mais ou menos, eu consegui um trabalho, era home office também. Consegui, mas não estava satisfeita com aquilo, até que eu encontrei o segundo emprego no meio da pandemia. Nesse segundo emprego eu estava adoecendo. Procurei um estágio na minha área, consegui um estágio, estava trabalhando em casa, tranquilo, foi o terceiro emprego. E saí há pouco tempo pro quarto agora, assinaram minha carteira e eu tô muito feliz. Só que eu nunca esperei que no meio de uma pandemia eu fosse trocar 4 vezes de trabalho. Enquanto alguns se reinventaram, outros perderam a noção do tempo. Me peguei muitas vezes trabalhando demais, né? Fazendo além daquilo que eu já estava acostumada a fazer. Houve redução de salário, 30% do meu salário cortado, isso da escola particular, né? Porque eu também sou professora da rede estadual, e na escola particular, depois de reduzir o salário, eu perdi o meu emprego no dia 13 de novembro. Com os itens da cesta básica a preços exorbitantes, o que ficou claro foi que o poder de compra da população brasileira diminuiu drasticamente. Pela primeira vez em 17 anos, o índice de fome da população brasileira cresceu em 2020. Neste mesmo ano, 11 novos bilionários brasileiros surgiram, de acordo com a revista Forbes. Em meio ao alto dos preços, a falta de emprego e o desespero daqueles que precisavam trabalhar de qualquer forma, os governantes tomaram algumas medidas, como o auxílio emergencial. Eu recebi o auxílio emergencial em abril, ajudou a pagar contas básicas e pagar a faculdade mesmo, que é uma coisa que é minha prioridade no momento. Então o auxílio emergencial ajudou bastante. Devido aos decretos, as empresas tiveram que se reinventar. Qual foi a estratégia no primeiro momento, na primeira fase da pandemia, lá em 2020? Os 2 primeiros meses da pandemia, né, março, abril até maio, na verdade, a empresa inteira recebeu 100% do salário. O que aconteceu foi que a partir de maio teve uma renegociação para pagar uma porcentagem um pouco menor, mas trabalhamos em relação a bancos de horas. Em nenhum momento houve a demissão, só que nessa fase da redução salarial, 2 fisioterapeutas acabaram pedindo para sair e isso foi a nossa baixa no quadro de funcionários de um modo geral até então. Entre perdas e muita dor, a esperança da cura definitiva vem em forma de vacina. Depois de meses de pesquisas, laboratórios produzem vacinas para o combate ao coronavírus. Talvez estejamos longe de uma total estabilização do vírus, mas no rosto de cada um resta a esperança de um dia melhor. Quero voltar para a faculdade, quero me formar, quero poder sair na rua sem medo, sabe? Quero poder ver as pessoas que eu gosto sem medo dessa doença. O distanciamento social ainda é uma realidade que assola parte da população, que segue à risca todas as restrições necessárias. Mas é ainda na vacina que se tem a esperança de um dia melhor, mesmo sabendo que para alguns o luto continuará sendo irreparável. Eu espero que a gente saia dessa pandemia pessoas melhores, né? Primeiramente, porque eu acredito que a pandemia, para muitas pessoas, trouxe mais humanidade. O novo normal vai ser com pessoas valorizando mais gestos simples e pequenos. Cabe a nós ter esperança em um novo dia, porque aquele antigo normal já não existe mais.